Olá, professor! Olá, professora! Nós estamos aqui novamente com o nosso departamento jurídico, aqui Dr. Danilo para nós. Obrigada, Danilo, por mais esse encontro hoje com a nossa categoria. E hoje, professores e professoras, hoje nós vamos falar sobre homologação no sindicato. A homologação aqui no sindicato está prevista em convenção coletiva para os professores e professoras do ensino superior, também do SESI e do SENAI e também do SENAC. É isso, Danilo? Exatamente, Edilene. Então conta para nós como é que funciona esse processo de homologação aqui no sindicato. Muito bem. Então, pela convenção coletiva, estamos falando da cláusula 22 do SESI e SENAI, cláusula 25 da convenção do superior e cláusula 26 da convenção do SENAC, do acordo, né, do SENAC. Nós temos a obrigatoriedade de realização das rescisões quando se dão sem justa causa na sede do sindicato. Então, e para cada uma delas nós temos algumas regras. Certo. E conta para nós, então, como é que são essas regras? É um pouquinho diferente de uma convenção para outra, não é isso? Então, vamos começar pelo SENAC. Tá. Pelo SENAC ensino médio, existe um prazo específico. Então, a homologação deve ocorrer em até 30 dias após o pagamento das verbas rescisórias. Se houver atraso por responsabilidade do SENAC, então ele fica sujeito a uma multa diária de 0,2% do salário, limitado até um salário. E claro, se houver atraso no pagamento dos 10 dias de pagamento das verbas rescisórias, para cada um, em qualquer cenário, multa do artigo 477 da CLT, correspondente a um salário. Esse é o SENAC ensino médio. Explica um pouquinho melhor para os professores e para as professoras, Danilo, por favor, essa coisa da multa do que... Aqui a gente fala assim, multa do 477. Como é que é isso? O artigo 477 da CLT estabelece no seu parágrafo 6º um prazo de 10 dias para a quitação das verbas rescisórias a partir do momento da dispensa. Desrespeitado esse prazo, o parágrafo 8º do mesmo artigo 477 diz que o empregador está sujeito a uma multa que corresponde a alguns BTNs, que essa unidade de medida, hoje em dia, ela foi convertida para um salário, o último salário do empregado, em havendo salário variável, a média salarial. Tá, então, se o SENAC demite, ou qualquer outra escola que demita, porque isso a gente pode estender para todo mundo, né? Então, demitiu, tem 10 dias para depositar as verbas rescisórias na conta do professor ou fazer esse pagamento de alguma maneira. Não fez, o professor automaticamente tem direito a um salário a mais. Um salário é a isso. mais. Isso. Tá. E isso... fazendo 30 dias até para fazer a homologação. Perfeito. E isso qualquer professor de qualquer segmento tem direito, independente da homologação ser no sindicato ou não. Exato. Ótimo, obrigada, doutor. Mas vamos lá, conta mais detalhes pra gente aí sobre essa questão. Tá, nós temos então também na convenção, no acordo do SESI professores e SENAI técnico, as escolas devem agendar essa homologação em até 15 dias da data da dispensa. E após isso, o sindicato ou a própria federação tem 20 dias para agendar a homologação. Se não houver essa homologação em 30 dias e não for por culpa do sindicato, se não por culpa ou do SESI ou do SENAI técnico, então eles também estão sujeitos a uma multa de um salário do professor. Ótimo. Ok. E no ensino superior, como é que funciona isso tudo? Conta para nós. No ensino superior, a mantenedora deve agendar a homologação em até 10 dias após a abertura da agenda do sindicato, né? Essa homologação deve ocorrer em até 20 dias após o término do aviso prévio trabalhado e também até 30 dias, e totalizando 30 dias após o desligamento, né? Após o 20º dia, aplica-se uma multa de 0,2% do salário. O sindicato tem um prazo para analisar os documentos de 15 dias. Para qualquer um desses segmentos, nós sempre indicamos para as escolas fornecerem, já mandarem o PPP, Perfil Profissiográfico Profissional. É uma obrigação do empregador fornecer esse PPP para o professor. Para aquelas situações em que existe plano de saúde com pagamento de cota à parte pelo empregado
esse empregado professor tem direito à manutenção do plano de saúde, então a gente já pede a documentação de plano de saúde. Em algumas situações do SESI, caso o professor seja aposentado e tenha, né, esse pagamento também, o professor tem direito à manutenção vitalícia. Então são situações diversas conforme o segmento. Ah, tá. Então só para deixar bem claro para os professores e professoras. Quando a escola fornece um plano de saúde, você tem algum tipo de participação, tem uma taxa que você paga, não precisa ser necessariamente coparticipação, mas quando tem um valor que é debitado do seu salário para esse plano, ainda que esse valor seja pequenininho, o professor consegue manter esse plano depois. É isso, ele passa a pagar a totalidade do plano, mas ele pode manter, e não tem tempo determinado. Não, na verdade, as escolas, os empregadores perante os planos estabelecem esse prazo. Mas caso a própria escola frustre esse direito do professor, ele tem direito de ingressar judicialmente para fazer jus a esse direito. Porque é o empregador que deve facultar ao empregado, deve informar ao empregado esse direito. Porque muitos nem sabem que tem essa possibilidade. Então, se não lhe é facultada essa possibilidade, ele ingressa judicialmente para obter direito ao plano. Então, essa é uma informação muito importante. Professor, professora, saiu lá do seu trabalho, da escola que você trabalha, se você tem esse plano de saúde que você paga uma taxa pequenininha, você tem direito à continuidade assumindo os custos disso. Se a escola criar qualquer coisa, desde de não notificar que existe o direito ou não quiser manter esse direito, é só avisar o sindicato, porque aí cabe uma judicialização. Exato, é isso? Exato. E, em suma, a homologação no sindicato é uma garantia, né? Resultante do golpe institucional que nós tivemos, em 2017 tivemos a reforma trabalhista que retirou a obrigatoriedade da homologação e com isso os sindicatos pararam de fiscalizar. Para as convenções do superior e desse segmento do Sistema S, nós conseguimos garantir em convenção e não no básico. Mas mesmo para os professores do básico, depois da homologação feita lá na escola, procure o sindicato para tirar dúvidas, para verificar se foi pago tudo certinho, que nós podemos auxiliar nesse processo. Agora você tocou num ponto extremamente importante. Até 2017, todas as homologações eram feitas no sindicato obrigatoriamente. A reforma trabalhista nos tirou isso. Nós conseguimos garantir em convenção coletiva o direito de homologar aqui no sindicato, a obrigatoriedade de fazer aqui para o ensino superior, para a rede SESI e SENAI e para o SENAC. Educação básica, infelizmente, nós não temos essa obrigatoriedade. Pessoal, existem escolas que são de um nível de consciência fabuloso e continuam homologando aqui, na educação básica. Tem escolas que nos procuram e fazem questão de fazer a homologação aqui com a gente, aqui nas nossas mesas do sindicato, justamente para a gente poder ter essa conferência. Se tiver qualquer problema, se resolve ali mesmo. E isso acaba inibindo uma judicialização, um processo longo, desgastante, enfim. Porém, a maioria das escolas da educação básica não homologa aqui mesmo. Então fica a dica, professor. Foi demitido, pediu demissão, seja lá qual foi o seu desligamento do seu local de trabalho, da escola em que você trabalha, traz o seu termo de rescisão, né? Traz aqui os seus documentos para o sindicato conferir. Se você for sócio do SimproABC, se você for associado do SimproABC, a gente faz toda essa contagem, todos os cálculos para que nenhum direito fique perdido, tá bom? Por isso que é tão importante que toda a nossa categoria seja associada ao SimproABC, para que nós possamos aqui conferir todos os seus dados, tudo aquilo que a escola fez e qualquer probleminha, a gente corre lá para cobrar. É isso. É isso? Muito Obrigada, obrigado, Danilo. Obrigada, professores e professoras. Tchau, Até a próxima. Até a próxima.